As unidades de medida de capacidade também devem ser estudadas aqui porque faz parte do sistema decimal de medidas. A unidade de medida padrão de capacidade é o litro. Litro e ml são as unidades utilizadas com maior frequência, mas os múltiplos do litro, que seriam o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, bem como seus submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro, são necessários para que a gente possa compreender as transformações entre as unidades. Vamos estabelecer, então, uma relação entre as unidades de medida de capacidade com as unidades de medida de comprimento e as unidades do sistema de numeração decimal. Centralizar uma unidade de medida aqui seria para as medidas de comprimento o metro, para as medidas de capacidade o litro, tendo em mente que estamos considerando a unidade do sistema decimal. 10 unidades correspondem a uma dezena. 10 metros corresponde a um decâmetro. 10 litros corresponde a um decalitro. Então é muito importante observar a formação das palavras. Deca nos remete a 10. É o prefixo que significa 10. Continuando. Uma centena possui 100 unidades. Um hectômetro, 100 metros. Um hectolitro, 100 litros. Hecto é um prefixo que significa 100. Continuando. 1 milhar tem 1000 unidades. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilolitro, 1000 litros. Então, o prefixo quilo corresponde a 1000. Por isso, nós não podemos dizer simplesmente na unidade de massa: vamos comprar 1 quilo de farinha ou 1 quilo de carne, porque o quilo é um prefixo de todas as situações de medida das situações de medida. Então, eu tenho que especificar se trata-se de quilômetro, de quilograma ou de quilolitro, ok? Agora, para os submúltiplos, do mesmo jeito que eu tenho décimos de unidade, eu tenho decímetros do metro e tenho decilitros, correspondendo à 10ª parte do litro, portanto. Continuando os submúltiplos, ao mesmo tempo em que eu tenho os centésimos, eu tenho os centímetros nas medidas de comprimento e o centilitro nas medidas de capacidade. Depois, para os milésimos da unidade, correspondem aos os milímetros do metro e corresponde o mililitro da medida de capacidade. Lembrando que mililitro, nós não costumamos dizer assim. Nós costumamos dizer: o médico recomendou que eu tomasse 2 ml de xarope de 6 em 6 horas, por exemplo. Então, aqui, lembrar que usualmente o hábito é que a gente tenha apenas o litro e o mililitro, o litro e o ml, que são as unidades utilizadas com maior frequência. Mas, para efeito de transformação, precisamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos do litro. Vamos fazer aqui usar então aquela tabelinha que a gente já tem feito desde o começo dos nossos estudos com o sistema de numeração decimal e usar a tabela para transformar então 1 litro em ml. Como eu faria? Eu coloco 1
na unidade, e se eu quero transformar em ml, eu tenho que completar com zeros até chegar na casa do ml, do mililitro, passando pelo decilitro e pelo centilitro. Então, 1 litro corresponde a 1000 ml ou 1000 mililitros. E se fossem 3 litros, portanto? 3 litros, da mesma forma, o 3 representando a unidade na casa do litro. Para chegar ao ml, completo com zeros, então, na casa do decilitro, do centilitro e do mililitro, que é onde eu quero chegar. 3 litros, portanto, 3.000 ml. Como seria em ml? 0,5 litros. Se eu estou falando 0,5 litros, eu não terei unidades inteiras do litro, portanto, na casa do litro eu tenho um 0 e o 5 vai ocupar a casa do decilitro, 0,5. Para completar e transformar em ml, eu vou completar o centilitro e o mililitro e o ml com zeros. Tenho, portanto, 500 ml. 500 ml é comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque a gente pode comprar uma garrafinha de água de 500 ml, correto? Assim como também podemos comprar com 250 ml. Como representar 250 ml em litros? Como faríamos essa representação? Se eu tenho 250 ml e quero escrever esta medida em litros, eu tenho que considerar que eu já possuo o 2 na casa do decilitro, o 5 na casa do centilitro e o 0 na casa do mililitro. Para representar em litros, eu preciso preencher a casa do litro, que é a nossa unidade, com 0, portanto, 0,25 litros. Uma certa marca de água mineral é vendida em garrafas de 250 ml, 500 ml, 1 litro ou até 2 litros. Algumas garrafas de refrigerante são comercializadas em 600 ml e as latinhas de refrigerante em 350 ml geralmente. A caixa d'água da sua casa pode ter a capacidade para 1000 litros de água. Poderíamos dizer que nessa caixa d'água cabem 1 quilolitro de água, mas não é usual. Nós vamos falar também de algumas curiosidades sobre as unidades de medida, dando sequência a esse estudo. Agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades das medidas de comprimento. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, existem unidades de medida muito utilizadas para medir algumas distâncias, como o pé, a polegada, a milha terrestre, a milha náutica ou a milha marítima, que também muitas vezes são utilizadas por nós. O pé, por exemplo, corresponde a 30,48 centímetros e a polegada a 2,54 centímetros. A altitude dos aviões é medida em pé. 1.000 metros equivalem a 3.281 pés. Ok? Então, 1.000 pés correspondem a 304,8 metros. Essa altitude é medida pelo altímetro nos aviões, um dos vários instrumentos necessários para verificar e controlar os dados de que depende a segurança de um voo. Já a polegada é usada para medir a diagonal da tela de uma TV, canos, parafusos, entre outros. Uma TV de 50 polegadas, por exemplo, tem a medida da diagonal em 127 centímetros.
Nós compramos a TV pela medida em polegadas. Corresponde, então, a característica da televisão, a medida em polegadas. Alguns profissionais utilizam réguas que são divididas em polegadas, ou trenas. Elas apresentam uma escala superior em polegadas e a inferior em centímetros. A milha terrestre, que também é utilizada pelo sistema de medida americano, corresponde a 1.609,34 metros. E também tem a milha náutica, que é a milha marítima, que corresponde a 1.852 metros. Estamos finalizando o segundo episódio do Matematicast. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 17 de setembro de 2018. Eu espero você no próximo episódio, aguardando sempre seus comentários e suas sugestões.